pastor, que uma certa feita eu saí para um assalto. E quando eu saí para este assalto, eu estava com um revólver 38. Coisa mais linda naquela época. Para quem era ladrão, era a coisa mais linda. E neste assalto, o camarada veio para cima de mim, achando que eu não ia atirar. Porque o diabo me dava tanta atitude, eu não tinha medo de nada, não temia nada. E naquele momento eu desferi um tiro naquele cara. Quando eu chego em casa, minha cabeça começa a rodar. E eu não começo a dormir, eu dormia com o revólver debaixo da cama. Eu dormia com o revólver debaixo da cama, pastor. E eu estou ali dormindo, quando o cachorro latia, eu estava com o revólver, já levantava, olhava para a porta, naquele medo, achando que ia morrer. O tempo se passa. E um dia eu fui numa feirinha em Salvador, Bahia. Estava indo à feira, de repente uma senhorinha olhou para mim e disse assim: tu dá trabalho para Jesus, mas tu vai dar trabalho mais ainda para Satanás. Tu ainda vai pregar o evangelho dele. Eu olhei para aquela mulher e disse: vai para lá, capeta, que eu não gosto de crente, eu tenho raiva de crente. Ela falou: tu pode correr, tu pode ir para onde você quiser. Olha aqui, rapaz, mas Jesus vai lhe achar para pregar o evangelho dele. Eu fui embora. Acabei essa milhão porque tinha acontecido isso. Eu digo: Deus, atirei no cara, como é que o Senhor vai me perdoar? Não tem perdão. Eu não entendia muito da palavra de Jesus. E o tempo se passa. Começou um grupinho de amizade, de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parecia um discípulo de Jesus, mas era para fazer a maldade. E ali começamos a praticar alguns assaltos de moto, carro, veículo. E aí começamos a frequentar terreiro de candomblé. Começamos a frequentar terreiro de umbanda, para fechar os corpos daquela época, para fazer assalto. E quantas das vezes eu matava frango preto para entregar na sexta-feira, 4 horas da tarde, pastor, matava frango, se lambuzava de sangue, tomava banho de pipoca, o Exu descia, falava comigo e dizia que eu era filho dele, que estava me guardando. E aquilo me apegava, porque eu não conhecia muito o evangelho, eu não gostava muito do evangelho. Só que no meio da quadrilha tinha um rapaz por nome Bochecha, ou conhecido como Enéas, filho de um pastor sebreiano, cheio de Deus. E toda vez que nós saíamos para o assalto, nós íamos para o terreiro, andava com aquele negócio aqui no braço, dizia que era para fechar o corpo, chamado Codegum. E uma certa feita, eu briguei com um rapaz, um traficante da área por nome de Geu. Esse cara, pastor, ele era baixinho, moreninho, mas ele não pensava 2 tempos de atirar e matar. E nós tivemos uma treta. Essa treta começou a se estender na comunidade. Era morro, eu morava na Baixada. E ele não descia, não subia. Eu comprei uma arma para poder matar ele. E ele estava me dando caia para me matar várias as vezes. E eu fiquei muito tempo, não saía muito de casa, porque eu sabia que ele matava, e ele tinha muitas pessoas que andavam com ele, porque ele era traficante na época. Aí quando foi um belo dia, eu conhecia 2 caras do grupo de extermínio, o mais conhecido de Salvador. O camarada mais conhecido. E nós preparamos toda a emboscada para invadir a favela de Colete, Destritivo, Brucutu, para invadir o barraco. Tinha um olheiro que estava de olho. Falou: ele fica no final da viela, próximo ao rio, que quando a polícia chega lá, ele pula o rio e ele vai embora. O diabo estava numa força tão grande para me usar. Apetite tinha. E nós combinamos isso numa sexta-feira, para no outro domingo nós invadir a casa dele, o barraco. Só que nós sabíamos que não era só um, eram vários que estavam no mesmo barraco com droga na época. O que me chama a atenção, pastor, é que esses 2 camaradas, que eram do grupo de extermínio,
Ele tinha uma semana, tinha matado um adolescente, 16 anos, 14 anos. E como ele andava de distintivo da Polícia Civil, a Corregedoria da Polícia Civil estava investigando para ver se os camaradas eram polícia mesmo. E um certo dia emboscado, fizeram emboscada e pegaram ele. Faltando uns 3 dias para nós invadir a favela e matar o camarada. Pegar o camarada, levar para o mato. E tinha uma coisa, pastor, que me chamou a atenção, era da estratégia que esses camaradas tinham. Era sempre de domingo para segunda. Eu perguntei para ele por que mataram o cara de domingo para segunda. E ele falou: o bandido, Luiz, ele cheira cocaína quinta, sexta, sábado, domingo ele está destruído. Então no domingo para segunda nós pega ele, que ele está arrasado, não tem nem como reagir. Então aquilo, eu comecei a ter gosto por matância. Eu comecei a gostar daquilo. E ver o respeito que o pessoal olhava para você e te respeitava porque você era bandido. As pessoas olhavam para mim e falavam assim: aí ó, o cara, esse é o cara. Mas se não era a pessoa, era o diabo que estava te exaltando para ver a tua queda. O diabo queria ver a queda. O que me chama a atenção, que os meus amigos foi morrendo, pastor, de um por um. Foi matando de um por um. O último que morreu agora tem 4 anos e meio. Mataram ele, porque ele tinha matado um rapaz de uma facção. E mataram ele. E eu preguei para ele, eu falei para ele: se você não aceitar Jesus, você vai morrer nesta porta aqui. Olhei para ele e falei: sabe como eu vi a sua morte? Eu vi um tiro na sua cabeça e um cara cortando o seu pescoço com um facão. Sabe o que olhou para mim e falou assim: Luiz, eu não acredito nisso não. Quando eu estou aqui em São Paulo, de repente o telefone me liga, falou que acabava de estar Chiquinho. As minhas pernas começaram a tremer. Eu falei: Jesus, por que isso? Ele falou assim: porque eu avisei e eu preguei para ele. Quantas vezes você pregou para ele e ele não acreditou na minha palavra? Sabe por quê? Que quando eu saí do crime, eu não acreditava em nada, só acreditava nos Exus, pastor, só acreditava nos demônios. E quando a gente foi fazer um assalto a um carro forte, fomos lá, chegamos lá, matamos frango, fazemos um monte de coisa, saltamos 2 caminhonetas, colocamos em posição pistola, revólver, colocamos escopeta, colete, a prova de bala. Quando foi um certo dia próximo para nós fazer o assalto, que lá na época os aposentados recebiam entre o dia 25 e o dia 30. O carro forte abastecia no dia 25. Aí falou: no dia 30 tem dinheiro no caixa, a gente vai no banco e faz o assalto. Aí o pastor da Assembleia de Deus, pai do Enéas, chega para ele e fala: eu estava orando. E ele não sabia muito da nossa vida não. Falou: eu estava orando e Deus falou para mim que tinha livramento para a vida de vocês. Porque eu vi uma matança, eu via várias mortes. E eu via você incluído no meio. Ele ficou assim, abriu o olho e falou assim, porque ele era crente, ele acreditava na revelação. Ele olhou para mim no outro dia e falou: pastor Luiz, eu não vou mais nesse assalto. Aí nós tentamos chamar outra pessoa. E aí foi um desistindo, acabou desistindo. No dia 28, uma equipe de 15 homens foram fazer o assalto no banco. Morreu todo 16, passou no jornal na época. A polícia da Caatinga, na Bahia, matou todos os 16. Olha para o teu irmão, quem tem promessa não pode morrer enquanto não se cumprir o que Deus tem na tua vida. Você não entendeu a promessa de Deus, ela tem que se cumprir na sua vida. Porque eu recebi uma profecia que eu ia pregar o Evangelho de Deus. E o Evangelho de Deus é pregado talvez por muitas pessoas que o diabo, que o mundo rejeitou, o diabo quis matar. Jesus pega e fala: prega minha palavra. Eu com esse grupo de extermínio, pastor, envolvido até o pescoço, nós invadimos uma favela chamada Alto de Coto. Olha para cá. Quando nós metemos o pé na porta de madrugada, estouramos por a porta,
E Bahia, quem mostrou sabe, lá é beira de praia, pastor, Alto de Couto é beira de praia. E passava um rio, as casas eram feitas de madeira assim, muito alto, então não tinha porta para lá. O cara não tinha como fugir. 2h30 da manhã, de domingo, de sábado para domingo, nós quebramos uma porta, o cara entrou. Quando nós entrou, o cara estava na cozinha fazendo peixe, um peixinho, era tilápia, e pegando o caldo assim, e dando para as criancinhas. Tinha criancinha acho que de 0 a 5 anos. Tinha uma fileira de criança, tinha uns 4, 5 crianças. Aí eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, eu não posso fazer isso. Tem criança aqui. Mas quem estava comigo, os caras eram muito grandes, então não tinha como eu retroceder. Quando ele olhou para mim e falou, Luiz, algema ele. Eu comecei a algemar, bota ele no fundo do carro, colocamos ele no fundo do carro, levamos ele para o matagal. E lá começamos uma sessão de tortura. Lá, pastor, começamos uma sessão de tortura. E o pior é que o cara não falou que ele fez o assalto. E o cara todo limpo, assim, viu o demônio daquele cara, ele dava risada. Ele dizia, mãe, fala logo. O cara tinha 50 homicídios nas costas, pastor. 50 homicídios nas costas. E ele dizia, fala logo. Teve um dia que ele pegou um cara, matou, arrancando os dedos do cara. E o dente do cara ele arrancou com o alicate. Para entregar os comparsas. E eu estava indo por ralo abaixo, também entrando junto, nesse mesmo caminho. E o tempo foi passando. E aí quando ele estava mais ou menos 1h30 sendo torturado, quando ele viu que não estava mais aguentando, eu gemado o joelho, de perna para trás, e eu gemado para trás, a gente só batendo nele. Chegou uma hora que ele abriu a boca e falou aonde estava o assalto. O cara olhou para mim e falou, Luiz, resolva esse problema. O que é resolver esse problema? Matar. O coração começou a doer, porque eu vi aquelas criancinhas. Eu digo, Senhor, não, que nem eu falei depois Exu, eu falei, mas essa criança, esse rapaz, ele tem criança, tem filho. Eu pensando, e eu não poderia retroceder para trás, por quê? Porque senão eu poderia ser cobrado. E aí eu peguei a pistola, estava aqui no country, eu peguei a pistola aqui do country, eram 380 na época. Puxei assim o gatilho, coloquei na cabeça dele, pastor, assim, de cima para baixo assim, fiz assim, ó, tac. Falhou o primeiro tiro. Tentei desarmar a pistola e ele cata assim, ó. Cata assim, ó, com a cara assim, ó. Tá nervoso? E aí, tá nervoso? Adianta lá para nós ir embora. E ele batendo papo lá. Eu puxei de novo e a pistola não andava. Não dava, não estava travada. Tirei a pistola, desmuniciei ela. Quando olhei, pegou bem na ponta da pólvora. A pólvora, bem aonde fica a espoleta, pegou a ponta do gatilho. Tirei, a munição era nova. Tirei a munição, coloquei no bolso e botei de novo. Caramba, não me mata. Eu dei o tiro de novo, travou de novo. Tirei de novo, coloquei no bolso e os caras falaram, tá nervoso? Eu falei, não, calma aí. No terceiro, travou de novo. Eu falei, eu vou matar esse cara, mas não. Chamei ele, falou, vamos liberar ele hoje. O cara olhou pra mim assim, como é que é? Eu falei, vamos liberar ele hoje. Se ele aprontar de novo, aí nós sabemos onde é que ele mora. E aí nós mata ele. Ele olhou para mim e falou assim, se você que sabe, se der problema é você que vai pegar ele. Falei, pode deixar comigo. Quando eu tirei o algema daquele cara, que estava todo mijado, e ele chorava tanto e dizia, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Sabe por que ele não morreu naquele dia? Porque ele era um crente desviado. Sabe por que ele não morreu naquele dia? Porque o Senhor ainda tinha promessa na vida dele. Você não entendeu? Bem, você não pode morrer enquanto Deus não cumprir com a promessa. Ei, aquele homem volta para Jesus de novo. Eu fiquei sabendo que ele prega o evangelho hoje. Eu procurei algumas pessoas, conhecia ele. Sabe o que eu entendo com isso? A promessa não era só para ele, a promessa também era para mim. Quando eu vi, pastor, que eu estava sendo perseguido e a minha cabeça já estava a prêmio, eu resolvi vir para São Paulo. Cheguei em São Paulo, conheci a cocaína.
Cheirava cocaína todo santo dia. Todo santo dia era 100, 120, 100, 120 de cocaína. Quando foi um dia, o diabo me toma dentro da minha casa. E eu comecei a ver a minha ex-mulher me traindo. E não tinha ninguém dentro de casa, eu comecei a ver coisa dentro de casa. E ali, pastor, eu quebrei a casa todinha, eu vi coisa. Eu via o cara debaixo da cama, eu virava a cama, não tinha ninguém. Eu vi o cara no fogão, eu quebrei o fogão, quebrei tudo. O diabo me tomou de uma maneira muito grande, falou: hoje eu te mato, hoje eu te mato. Eu ouvi ele dizendo: hoje eu lhe mato. E aquilo ali, eu peguei a faca, comecei a me rasgar todinho aqui, o sangue descendo. De repente a viatura para na porta, alguém ligou e falou: tá matando a mulher. Quando parou na porta, eu saí lá de fora, perguntei para os polícias o que ele queria. Eu recebi um tapa no pé do ouvido. Quando eu recebi esse tapa, eu peguei o polícia, pastor, levantei de cima para baixo, montei em cima, e nós saímos em luta corporal quase uns 20 minutos. Entrou a Rocan, chegou todo mundo, a força tática me tirou de cima, o cara ficou todo arrebentado. Tentei tomar a arma do polícia na época, não deu certo. Me levaram para um matagal, fiquei 1 hora sendo torturado. Eu algemado, pastor. Isso aqui. Eu algemado no fundo da viatura, só aqui, as pernas, os braços. Eu só recebi um golpe aqui no peito, para não ficar marca. Para não ficar a marca, quando fazer o corpo delito. E eu dizia: tira logo, acaba com essa dor. Eu não aguento mais, acaba logo. Quando puxaram o gatilho, pastor, que para dar um tiro na minha cabeça, eu vi um sede branco parar do lado e dizer: tu não vai morrer, porque eu tenho promessa. Você não entendeu. Eu vi um sede branco, começou a me acalmar. Eu não entendia nada. Eu falei: meu Deus, minha alma está saindo do corpo. O Senhor falou: tu não vai morrer. Sabe por quê? Eu tenho promessa sobre a tua vida. Se você não entendeu, a glória de Deus vai se manifestar neste problema. A notícia na Bahia chegou. Eu tinha um apelido muito feio, chamava Rato. Mamãe, o seu filhinho querido, que eu sou criado com a avó, né? E eu fui criado com minhas avós, só via as pessoas dizendo: o teu filhinho querido vai morrer. O teu netinho do amor está preso. Não vai mandar dinheiro para ele, vai mandar dinheiro para ele, não? Minha avó, coitadinha, o coração em tempo de explodir. Quando eu chego na cadeia, no Distrito Federal, no Distrito Policial, eu preso. Meia-noite, 1h da manhã, um policial civil chama: Luiz Antônio da Mota. Falei: sou eu, pensando que eu ia sair todo feliz. Rampa, sou eu. Todo feliz. Ele falou: vem aqui tirar o dedo da digital. Falei: amém. Amém não, falei: tá bom. Eu. Tu já viu falar de Jesus? Eu falei: não. Quando tu sair da cadeia, procura a igreja e vai adorar Jesus, porque Ele te ama. E o policial começou a pregar para mim: você não entendeu. Deus vai usar quem Ele quer para dizer para você que Ele te ama. Ei, quando o policial começa a pregar, pastor, aquilo começa a entrar um sentimento diferente, uma coisa renovada. Eu comecei a sentir um negócio, um fogo, mas ainda não conhecia Jesus. Quando eu desço para a penitenciária, não sabia ainda o crime que eu tinha cometido. Quando eu chego na penitenciária, eu chego lá, o cara olha para mim e diz, Salmo 118, 18: o Senhor, porém Deus, te castigou, mas não te entregou à morte. Eu não entendia nada daquele salmo. Peguei a Bíblia, comecei a desfolhar, comecei a olhar no Salmo 118, 18, e aqui eu vi que estava a palavra muito forte: eu te castiguei, mas não te elevei à morte. Tem castigo que vem, mas Deus está dizendo: não é para a morte, é para te fortalecer. Tem luta, pastora, que vem, mas não é para a morte, é para te fortalecer. Peguei uma Bíblia, pastor,
Falei, tem Bíblia aí? Tem. Peguei a Bíblia e comecei. Eu não entendo nada. E rodava a cadeia. E rodava a cadeia, rodava a cadeia, rodava a cadeia. Você não pode ficar sentado. E ali eu comecei a jejuar, coisa que eu não sabia. 3 meses eu me batizei, 2 meses e pouco eu me batizei. Levanta um profeta e diz: eu te coloquei aqui só para tu me conhecer, porque ainda este mês, era dezembro, eu vou lhe tirar deste lugar. Eu pensei que o que tinha pegado para mim era coisa simples. Entrou uma tentativa de homicídio. E quem sabe a tentativa de homicídio é mais grave do que o homicídio. Entrou ameaça de morte. Entrou Maria da Penha. Entrou desacato e dano ao patrimônio público. Para quem está chegando no final de ano, tinha que esperar o final de ano passar, para depois do carnaval, tentar uma audiência. Quando chega dezembro, no dia próximo ao recesso, eu não me lembro agora do recesso. Eu estava no pátio, um pastor que está desviado, foi fazer um crime, e Deus colocou ele de volta lá, usadíssimo por Deus. Nós estamos andando no pátio, ele olha para mim, pastor, e diz: te prepara, porque hoje o Senhor vai te tirar desse lugar. E eu tinha 1 ou 2 dias que eu liguei para minha advogada. Ela olhou para mim e falou para mim, falou: Luiz, tem uma má notícia para te dizer. O juiz não quer te soltar, porque ele estipulou uma fiança muito alta, justamente para não ter condições para você não sair. Eu falei: qual foi a fiança? 9.700 e uns quebrado. Na minha conta, se tivesse muito, acho que era 100 conto. Eu olhei para ela e falei: doutora, por que você não pediu para fazer um salário mínimo? Eu tentei, Luiz, mas não consegui. O juiz falou que não vai te soltar e me mostrou a relação do processo que está em andamento contra você. Porque tentativa de homicídio é gravíssimo. E ameaça também. Então a guarda vai passar o recesso. Aí eu venho aqui no fórum, bato na porta do juiz para tentar amenizar um pouco essa pena aí. Mas na sexta-feira o profeta falou comigo. Naquele momento eu acreditei, eu chorei. Mas vai dando meio-dia, vai dando 11 horas, vai dando 12 horas, vai dando 2 horas, 3 horas, 4 horas, e nada se cumprir. Eu falei: tá, se Deus falou, desce outro dia, né? Eu achando que Deus não era Deus de outro dia. Quando deu 4h20, Luiz Antônio da Mota Anunciação, eu olhei e falei: meu Deus, o que foi que eu fiz? O seu alvará chegou. O seu alvará chegou. O seu alvará hoje cantor. Eu falei: como assim? Ele falou: não sei, mas é o seu alvará. Pega o alvará, vou para casa. Segunda-feira eu vou no fórum. Quando eu chego no fórum, pastor, que eu pergunto para advogado o que tinha acontecido. Ele olhou para mim e falou assim: não sei. Aí puxa da bolsa, pastor, um papel do Banco do Brasil deste tamanho e me dá na minha mão. Eu falei: pastor, o que é isso? Falou assim: alguém pagou a tua fiança. Eu falei: quem foi que pagou? Ele falou: não sei, nem o juiz sabe. Só sabe que o papel saiu. Sabe o que eu quero lhe dizer? O Senhor, Ele é Deus de entrar em computador. Ele é juiz do juiz. Ele é advogado do advogado, para poder resolver o teu problema e para te julgar a tua causa. Sabe o que eu quero te dizer? Se o diabo passou que ia parar, que ia determinar a tua falência, Deus está dizendo: dá glória a Ele nesta noite, porque o poder dEle vai quebrar toda onda de bruxaria. Toda palavra negativa vai ser hoje quebrada pelo poder da palavra de Deus. Mas tem um porém, pastor, na casa de Jairo está todo mundo chorando. Mas não era de alegria. Eu estava chorando para ver a derrota daquele homem. E as pessoas na Bahia estavam assim chorando. Nem muitos estavam chorando, mas estavam aplaudindo porque eu estava preso. Sabe o que aconteceu? Fiquei firme com Jesus. Peguei firme com Jesus. Só que a promessa, a gente pensa que a promessa é para amanhã. E passa-se um tempo, eu me desvio. Comecei a voltar a usar cocaína de novo. Isso em São Paulo. E de repente, pastor, eu armei um assalto, para combinar um assalto. Me chamaram para ir para um assalto, dirigir. E tudo certo para esse assalto. E tinha um rapaz que ia tocar na igreja dele, me chamou para ir lá. Eu falei: não vou, não gosto de crente.
Tomei uma raiva de crente de novo. O diabo entrou na minha mente e falou assim: tu não vai mais ser crente. Vou te dar tudo de novo que você perdeu. Poder e autoridade. E os camaradas estão ali planejando. Sexta-feira que vem, no assalto, o dinheiro é tanto, vai chegar, nós enquadramos, você dirige. Falei, beleza. Mas aí quando eu fui na igreja dele, que eu entrei lá todo desviado, cheiradão, eu estava assim, ó. Aí quando ele veio, que falou da minha vida todinha, de cadeia, que Deus estava quebrando, e falou do assalto, que se eu for, eu ia voltar lá para o fundão de novo, e tão cedo eu não ia sair. Eu acreditei na profecia que Deus colocou na boca dele. Naquele dia, pastor, eu fiquei firme. Estou até hoje na presença do Senhor. Passei por os altos e baixos, mas eu estou aqui hoje para glorificar o nome do Senhor Jesus. E aí Deus começou a me usar da revelação, libertação. E a mulher, pastor, que bateu, falava que um dia eu ia chegar no caixão. Eu liguei para minha avó e disse: Senhor, minha avózinha, eu tenho uma notícia para lhe dizer. Nesse baixo de pé de tamarindo tem um pé de tamarindo enorme. Vai sair 2 caixão daí. Daqui a 1 ano vai descer 2 caixão. A minha avózinha olhou para mim e disse: filho, eu não acredito muito em revelação, mas como é você, eu vou acreditar. Passou 15 dias, 1 mês e pouco. Morreu a tia que falava que eu ia descer a sepultura. Depois passou mais 1 mês, morreu a outra na sepultura. Pastor, tu está glorificando? Não. É quem quer ver a tua morte vai ter que ver a tua glória. Estou em Santa Catarina, lá em Balneário. De repente eu estou lá, pastor. Deus fala no meu ouvido: liga para tua irmã na Bahia e fala para ela que tem uma sepultura aberta. Por onde ela quer ir, não é para ela ir. Ela bateu o pé e falou assim: eu não acredito na sua revelação. Por que ela não acreditou? Porque ela me conhece. E ela achou que eu estava tomado pelo diabo. Só que agora eu estava cheio do Espírito Santo de Deus. Você não entendeu. Eu não estava mais tomado possessão por demônio. Eu estava agora cheio da presença do Espírito Santo. Eu quero dizer para você: acredita na promessa. Passou 1 mês, pastor, ela sai do interior da Bahia e vai para Salvador. E uma prima nossa traficava na época. E quando ela traficava, minha irmã chega. Quando chega, no outro dia, a facção rival entra na casa da minha prima, leva 45 mil, mata minha prima, liberta minha irmã. Minha irmã foge para o interior. Quando volta para o interior, a facção que era dona do dinheiro vai atrás da minha irmã, sequestra ela, leva para a capital de volta. Depois manda um vídeo zombando. Sabe que eu for zombaria, pastor? Perna para um lado, cabeça para outro, corpo para um lado. E aquilo me entristeceu muito grande. Eu falei: vou voltar para a Bahia, vou matar. Deus falou: tu não vai matar ninguém, porque ela foi avisada. Você vai continuar na minha presença, abrindo a boca, glorificando, exaltando, que eu vou lhe usar mais. Cinco anos se passou e até hoje nem um corpo achamos para enterrar.